salve, salve aluno da Positivo Soluções Didáticas, aqui professor Rodrigo Viller de Arte, e eu estou aqui para corrigir o seu simulado Enem aí da editora, né? Vamos caminhar aí pelas questões, então, né, que nortearam o seu simulado, e vamos ver que ele vai corresponder a um período muito característico dentro, né, da história da arte, que é especificamente a segunda metade do século XIX. Você vai ver que todas as questões então vão versar a respeito, né, de assuntos que vão ali desde o realismo, basicamente, até um período que a gente chama de pós-impressionismo, certo? Então vamos lá. A primeira questãozinha fala a respeito, né, então, do realismo. Vai trazer um quadro dos mais famosos desse período, né, chamado As Respigadoras, pintado por um cidadão chamado Jean-François Millet, né, um dos mais conhecidos, então, pintores desse período do realismo, né? E ali diz o seguinte, né, no enunciado: no movimento realista, os artistas passam a desmascarar as mazelas sociais, criticar a política e lutar pela liberdade individual através do retrato de cenas com pessoas comuns em ações rotineiras. Millet, nesse contexto, destacou-se ao pintar imagens realistas de camponeses trabalhando. Obra essa da qual, ao observar... Então, antes de ir para a questão, vamos só lembrar uma coisinha, né? O realismo ele vai surgir como uma espécie de reação ao romantismo. O romantismo foi muito forte, né, na Europa na virada do século XVIII, anos 1700 e alguma coisa, para o século XIX, anos 1800 e alguma coisa, né? O romantismo foi muito forte na filosofia, na literatura, na pintura, especialmente na música, né? Na música, nós vamos ter as obras românticas dominando o século XIX inteiro. É fato que o romantismo era uma escola muito ligada à burguesia. Então, na verdade, por conta da Revolução Francesa, por conta da Revolução Industrial, quando começam a inchar as grandes cidades, os grandes centros urbanos, quem vai ascender ao poder, né, vai ser a burguesia, a galera da grana. E tudo isso vai acontecer, então, né, em consonância ali com o romantismo. Por isso que a gente vai dizer que o romantismo é a escola da burguesia. Tá, mas nós não estamos aqui para falar do romantismo, nós estamos aqui para falar do realismo, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, vai haver uma espécie de reação a essa burguesia que explorava os proletários, que exploravam os trabalhadores, e aí vai surgir o realismo com uma visão muito pessimista do mundo, mas para mostrar para a gente, então, os problemas que existiam nessa sociedade. Então, dentro do teatro, dentro da literatura, dentro da pintura, esse era o propósito dos realistas, né? Que é, inclusive, de certo modo, o que diz o enunciado ali dessa sua primeira questão. Então, observar aquelas três figuras ali colhendo, né, o restinho, né, então, da colheita que tem ali, as espigadoras eram aquelas que podiam coletar para elas aquilo que tinha sobrado depois da colheita, né? A gente vai observar o quê? A letra A diz que é o cansaço do trabalho realizado pelas mulheres camponesas. E já me parece perfeita para essa daqui. Veja como nenhuma delas está numa posição imponente, as três figuras estão de cabeça abaixadas. Aliás, algo que talvez seja até muito característico, né, da pintura do Millet é que raramente a gente vê o rosto dos representados. De modo, né, que aquelas pessoas ali podem simbolizar, podem significar, então, todas as demais da sociedade, certo? Então o correto aqui já logo de cara a letra A, beleza? Só vamos ver por que não são as outras aqui. A B diz que é o destaque ao patrão cuidando de suas camponesas em situação de trabalho. Não me parece haver, na verdade, um patrão aqui, não muito menos em destaque, né? C, a crítica social devido à exploração da beleza feminina muito comum na época. Não se explorava a beleza aqui, né? Pelo contrário, estão mostrando elas trabalhando e, aliás, né, não tem nada que remeta à nudez, nem nada do tipo aqui, né? D, o proprietário montado em seu cavalo distante à direita, nossa, se eu pegar uma lupa, quem sabe eu consiga ver que tem alguém realmente em cima de um cavalo ali. Para eu saber que aquele cara realmente é o patrão e que ele está observando essas espigadoras, eu acho que seria um pouco de imaginação demais, né? E aí a letra E fala, inclusive, em cores, né? A inserção dos chapéus vermelho e azul, que juntamente à camisa branca de uma das camponesas, remete ao lema da Revolução Industrial. Quem sabe da Revolução Francesa, né? Mas não da Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi um evento, né, marcado, específico, como foi a Revolução Francesa, né? Então, por mais que pudesse se recuperar os objetivos da Revolução, seria da Francesa e não da Industrial, certo? Portanto, ficamos com a letra A, o cansaço do trabalho realizado pelas mulheres camponesas. É a realidade, é a vida difícil, né? O trabalho dá cansaço e a partir daí, então, que isso vai ser mostrado dentro da arte também, beleza? Muito bem, a segunda questão vai tratar de um momento posterior ao realismo, que é um momento que a gente vai chamar de impressionismo.
E quer saber? Esse quadro que está aqui é o meu quadro favorito desse momento, chamado impressionismo, né? Quadro chamado Baile no Moulin de La Galette, pintado pelo Auguste Renoir, grande amigo de outro pintor desse momento aqui, chamado Claude Monet, né? São dois dos grandes expoentes, então, desse momento aqui do impressionismo, né? Veja que essa é uma questão que também pode aparecer claramente no Enem dessa maneira, né? Como ela está aqui no seu simulado, que nada mais é do que uma interpretação. Claro, ela não vai ser só a interpretação da cena, ela vai também trazer à tona os seus conhecimentos a respeito da arte. Casando os seus conhecimentos com a interpretação, eis a resposta dessa questão aqui, né? Então, a partir da leitura da obra de Renoir, percebe-se que, vamos lá, alternativa por alternativa. A letra A diz que os efeitos da luz noturna artificial aplicados à imagem. Não, não é a luz noturna. Esse quadro aqui, ao ser visualizado, né, de forma colorida, né, de forma grande, como ele realmente é, fica muito óbvio para nós que é um quadro que é pintado durante o dia, né? A luz que tem aqui não é a luz noturna, né? Beleza, a letra B diz que é uma composição pictórica, né? Ou seja, uma composição de imagem oriunda do desenvolvimento de outra arte, a fotografia. Muito bem, os impressionistas vão surgir como uma espécie de reação à fotografia, ou seja, um reinventar da arte, né, dentro do mundo da arte, mas ao mesmo tempo, né, vão ficar totalmente embasbacados com essa coisa nova chamada fotografia e pouco a pouco vão incorporar uma coisinha ou outra da fotografia dentro das suas composições também. Então aquela espécie de instantâneo, né, que eu tirei sem avisar ninguém ali da fotografia, né, que acontece quando a gente bate uma foto, é o que o Renoir vai tentar representar na pintura desse quadro aqui. Perfeito, então, essa letra B. Beleza? Vamos só ver por que não são as outras, então, né? A letra C diz que é a captura como um registro imaginário e subjetivo de um baile popular ao ar livre em Paris. É um baile ao ar livre, beleza, em Paris, ok. Só que ele não é um registro imaginário e subjetivo. Ele é um registro, na verdade, objetivo. Não tem nada de subjetivo, não tem nada lá de dentro, né, da expressão como o Renoir via o mundo e ele imaginando um baile. Não, provavelmente é um baile que ele frequentava, um baile como muitos outros que ele deve ter visualizado e que de maneira então objetiva, né, de modo a tentar somente representar a realidade, ele representou ali com as pinceladas e com as características típicas então do impressionismo. Tá? Então o que fura essa daqui é o registro imaginário e subjetivo. É isso basicamente que nós não temos no impressionismo. Tá? A letra D fala que as cores e cortes dando pesar e pouco movimento à obra, deixando assim a obra mais fotográfica. Não, na verdade, né, ela é mais fotográfica porque ela tem exatamente a ideia do movimento. É como se as pessoas estivessem se mexendo e foram paradas, foram como se fossem capturadas naquele momento, então ali em que estariam em movimento, beleza? A letra E diz que o uso de cores frias para retratar um momento de grande tristeza em sua obra são oriundos do período em que trabalhou com Monet. Não, esse é um momento de grande alegria da vida do Renoir, né? Quando eles foram pintar ele e o Monet, dois dos grandes expoentes aí do impressionismo, várias e várias cenas ao ar livre em Paris, vários e vários retratos, né, dessa vida agitada, animada, né, que existia em Paris nesse momento aqui. Portanto, não dá para dizer que é a letra E. Logo, a letra B mesmo, né? Uma composição que lembra muito as composições oriundas lá da fotografia, certo? Próxima questão vai versar sobre o pós-impressionismo, né? Temos 3 textos ali, que são 3 obras de arte, uma delas pintada pelo Vincent van Gogh, holandês, que talvez seja o maior nome, né, desse momento posterior ao impressionismo, por isso pós-impressionismo. O Cézanne, logo na sequência ali, né, com o quadro As Banhistas, e o Bom Dia, Senhor Gauguin, o terceiro quadro ali, do Paul Gauguin, francês super amigo, né, do Vincent van Gogh. 3 dos 4 considerados principais pós-impressionistas, né? Diz para nós o enunciado da questão. Os artistas pós-impressionistas, aos poucos, distanciaram-se do naturalismo e do impressionismo. Veja, distanciar-se então daquilo que é natural, daquilo que é real, da representação simplesmente figurativa dos objetos, né? E também do impressionismo. Embora todos eles tenham tido um pé lá dentro do impressionismo, eles começam a desenvolver novas técnicas, novas formas de pintar que vão se diferenciar do impressionismo, né? Escola que esteve muito em voga ali durante os anos 70, 80, né, do século XIX, mas que aos poucos vai perdendo espaço então para esses artistas que vão pedalar além do impressionismo, né?
por meio do uso de cores vivas, camadas grossas de tinta, temas cotidianos e pinceladas expressivas que enfatizavam as formas geométricas. Então, olha só, isso é muito importante para você lembrar do pós-impressionismo, né? Isso é o que vai, na verdade, né, caracterizar essa forma de pintar dessa galera, que não é um movimento organizado, não é uma escola artística, mas que vai ter, né, três principais características aí, né? Essa ideia, então, de se afastar do naturalismo, né, do realismo e também do impressionismo, pintar de uma maneira extremamente colorida, então é o triunfo, é a vitória da cor, e pintar com marcas de pincel extremamente expressivas, ou seja, se expressando por meio da pincelada. É isso que esses três artistas aqui vão fazer, e é isso que o enunciado está confirmando aí para você, né? Contudo, ainda que pertençam ao mesmo período, à mesma época, então, né, esses artistas possuem características distintas. Como podemos deduzir que? Muito bem, aí vem alternativas longas e nós vamos ter que analisar elas, né, passo a passo. Então vamos pensar aí uma por uma, para a gente não se perder no meio, né, desse assunto tão importante aqui chamado pós-impressionismo. Lê comigo aí a letra E. A letra E diz que o Vincent van Gogh, texto 1, tem sua pintura marcada pelo uso de uma pincelada suave. Não, pelo amor de Deus, o Van Gogh tem uma pincelada super expressiva. Tanto é que ele vai dar origem àquilo que futuramente nós vamos chamar de expressionismo. Nada a ver pincelada suave, tá? Usada como recurso expressivo. Enquanto Paul Gauguin, texto 3, criou uma técnica que consistia na utilização de grandes áreas da pintura com cores vivas, em alto relevo e contornadas com uma linha negra. Essa parte relacionada ao Gauguin está correta, porque ele realmente cobre, né? Ele mistura o contorno com a tinta, então, e ele faz o contorno bem marcado, né? A gente consegue visualizar muito fortemente o contorno na coloração preta, normalmente, tá? Mas é o Van Gogh, então, que fura essa alternativa E. A alternativa D diz que o Vincent van Gogh traz como recurso o emprego de tinta diretamente do tubo. Não, se ele tem uma pincelada expressiva, como é que ele vai aplicar diretamente do tubo? Não, então já está errado aí pelo começo, né? Criando uma pintura com bastante relevo, sim, mas não porque vai aplicar diretamente do tubo, porque a pincelada dele é bem expressiva, tá? Enquanto Paul Gauguin, texto 3, inspirou-se na natureza e nos costumes e tradições do Tahiti para sua obra. Beleza, ele vai inclusive, né, viver um período no Tahiti, onde ele vai buscar a essência, né? A essência primitiva, então, aí da arte, né? Letra C diz que o Vincent van Gogh tem sua pintura marcada pelo uso de uma pincelada mais forte, beleza, usada como recurso expressivo. Enquanto Paul Cézanne, texto 2, aplicou a geometria ao reproduzir elementos da natureza sem se preocupar com a pincelada. Não, ele também se preocupava com a pincelada. E ele também usou recursos geométricos para produzir a natureza, mas ele se preocupava em deixar a marca do pincel também. Também era uma forma de expressão dele. Portanto, furada essa daqui. Veja B, Paul Cézanne aplicou a geometria a reproduzir elementos da natureza. É verdadeiro. Mas veja que nesse momento ali ele não reproduz elementos da natureza, só tem os seres humanos ali, né? Que são representados de forma geométrica. Então também temos o furo na B aqui. Enquanto Paul Gauguin mostrava a influência das gravuras japonesas, como se observa no jardim pela qual o personagem passeia. Essa influência japonesa, na verdade, era muito forte nos impressionistas. Mas o Gauguin ele vai ter uma influência muito mais forte, na verdade, né, do Tahiti, que é onde ele vai morar por 2 períodos dentro da vida aí dele, né? Então ficamos com a letra A, que vai dizer para nós o seguinte, presta atenção aí. Paul Cézanne fez uso de composições inesperadas, com utilização de sombreados e mostrando as pinceladas. Perfeito, agora sim. Enquanto Vincent van Gogh, texto 1, tem uma pintura marcada por uma pincelada mais forte. Isso mesmo, né? O mais expressivo, então, de todos. Letra A. Faltava a gente falar, né, do francês chamado Seurat, dentro aí do pós-impressionismo. E quem vai fazer isso vai ser a quarta questão aí do seu simulado. Olha só. Tem ali, né, a tarde na ilha, tarde de domingo na Ilha da Grande Jatte, o quadro mais famoso, né, do Seurat, e o enunciado diz para nós o seguinte: Georges Pierre Seurat procurou dar um tom diferente em sua obra. Pode se caracterizar por que tom diferente é esse? Não veja tom aqui como cor, né? Uma espécie de visualização diferente, né? Um caminho diferente dentro da sua obra. Repare que, por meio desse pontilhado ali, ele vai ter uma pincelada que é toda expressiva, toda a característica dele. Ele se expressa por meio, então, né, desses pontinhos. Agora, repare como, de certo modo, todas as personagens que estão naquele quadro ali parecem manequins parados, né? Então, ali diz, né, que na letra B está dizendo o seguinte: retratar seus personagens de modo estático, sem nada espontâneo. Então, não tem espontaneidade. Não parece algo real aquilo. Parece realmente manequins parados ali, né? Então, cuidado, inclusive, né, quando ali fala, né, na letra C,
inserir seus personagens como se estivessem atletas, como se fossem atletas, né? Não, na verdade, atleta seria em movimento. E ali eles estão parecendo realmente manequins e robôs, né? Parados, estáticos, algo que vai ficar muito comum, né? Dentro das composições, então, aí do Ciurá, que vai acabar criando aquilo que a gente chama dentro da arte de pontilismo ou divisionismo, né? É o caminho que o Ciurá adotou, então, posteriormente, então, ao impressionismo, beleza? Próxima questão trata do seguinte, né, da fotografia, algo, né, que de certo modo estava se desenvolvendo durante todo esse período, durante toda essa época aí, então, né, de realismo e posteriormente impressionismo. Tem um textinho ali que vai tratar da história da fotografia mesmo, né? E aí, por pura interpretação de texto, você vai chegar então ali, né, naquilo que o enunciado pede. De acordo com o texto sobre a história da fotografia, pode-se apontar que a internet promoveu a democratização da arte fotográfica. Aliás, não só a internet, como a aproximação, né, de todos os celulares hoje virem com câmera, as máquinas digitais, embora tenha algumas, né, muito caras, algumas são muito acessíveis aos bolsos aí de todo mundo também. Então houve uma democratização da fotografia com o passar do tempo. Embora a técnica não tenha mudado muito, sim, os procedimentos e os valores acabaram mudando bastante, o que promoveu então uma democratização, uma aproximação então aí do público com a fotografia. É sobre fotografia também que versa a próxima questão aí, né, então, do seu simulado, que vai falar sobre um grande gênio, né, o Henri Cartier-Bresson, um dos maiores nomes, se não o maior nome da história da fotografia mundial, né? Além de ter ali várias inspirações dele, alguns períodos da vida dele, sobre a agência, né, que ele criou pós Segunda Guerra Mundial, né, que é uma agência, né, de fotojornalismo chamada Magnum. Nós temos algumas informações, inclusive, ali do final da vida do Bresson, quando ele largou a fotografia para virar desenhista, né? Muito bem, então ali fala-se no enunciado: Henri Cartier-Bresson ficou conhecido na história da fotografia como fotógrafo que capturava um momento decisivo. Percebe-se que sua arte... Então, veja, se ele capta um momento decisivo, ele vai pegar aquele exato instante, aquele exato momento que vai mostrar para a gente o quê? Uma grande espontaneidade. Ninguém vai posar para as fotos dele. Ele captura esse instante, né? Ou seja, por isso mesmo que a correta nesse caso aqui vai ser a letra D. Embora realmente, né, ele explorasse simetria e equilíbrio em muitas das suas fotos, né, como diz a letra A, né? Embora realmente ele seja um fotojornalista, ele não foi o criador disso, como diz a letra B, né? Embora ele tenha sido realmente muito premiado, né? Esse não era o foco maior do seu trabalho. O foco maior dele era o que diz a letra D, né? Direcionada por fazer imagens com foco na espontaneidade, com captar aquele exato instante, aquele exato momento, então, em que as cenas estavam acontecendo, né? E na última questão do seu simulado, voltamos a falar do realismo, né? Aí dentro do teatro. Tem um textinho ali que trata do realismo dentro do teatro, e você sabe que o realismo ele foi muito forte, né? Como eu disse lá bem no comecinho do nosso papo aqui, né? Dentro do teatro, dentro da literatura, também dentro da pintura, né? O realismo, então, aqui é apresentado especificamente dentro do teatro, dessa forma de arte. Então, a partir da leitura do texto de Ana Paula Araújo, é possível caracterizar o teatro realista como... Bom, com certeza absoluta, jamais poderia ser a letra A. Ele não é alheio à temática social, ele é muito preocupado com a sociedade, né? Por isso mesmo que também não pode ser a letra B, omisso às diversas denúncias das mazelas sociais. Não, ele vai ser muito ativo nessa denúncia aí, né, de tudo de ruim, de tudo de errado que tinha dentro da nossa sociedade. A C diz que ele foi pouco representativo, né, assemelhando-se à literatura, né, desse período. Não, na verdade ele foi muito representativo, como a literatura também desse período também foi muito representativo, né? E aí a letra E também vai dizer que ele foi preocupado em retratar com muita fantasia a sociedade. Claro que não, o realismo está preocupado com a realidade, né? Não está preocupado em retratar de forma subjetiva, imaginária e fantasiosa. Isso é coisa do período anterior ao realismo, que a gente chama de romantismo. Portanto, pode cravar aí a letra D de dado, que diz que ele está preocupado em trazer uma linguagem clara, objetiva e próxima à realidade do público. Tanto é que a gente já percebe isso pelo próprio nome, então, realismo. Beleza? Bom, eu espero que você tenha tido um ótimo simulado e eu espero que eu tenha ajudado você aqui, né, a entender os seus acertos e erros para que você continue se preparando, né, para chegar lá no seu objetivo, seja ele qual for, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!